Boa tarde, pessoal. Eu sou Humberto e estou aqui para apresentar para vocês, na verdade, trazer um assunto bem interessante para a nossa mesa de discussão agora, que é basicamente como utilizar machine learning em aplicações embarcadas. Então, são dois tópicos principais, machine learning e sistemas embarcados. Espero que seja do interesse da maioria. De início, uma frase que me chama a atenção já há algum tempo é a seguinte: se você não está realizando a computação na extremidade da sua rede, na extremidade do seu ecossistema, você não está obtendo a melhor latência, a melhor taxa de transmissão e a melhor segurança. Essa é a frase de Joseph Barn, que é um engenheiro sênior da NXP. Acredito que, caso a gente reflita um pouco mais sobre o ecossistema de sistemas embarcados, a gente vai perceber que essa frase poderia até ser melhorada um pouco. A gente pode dizer que não está se aproveitando o melhor também do custo, da confiabilidade do sistema, do consumo de energia e também da largura de banda que é necessário. A partir dessa imagem do ecossistema, dá para a pessoa entender que esses dispositivos da extremidade, que aqui vão ser chamados Edge Devices, são os que mantêm contato direto com o usuário. Caso você precise ir até a nuvem para processar alguma informação que foi dada pelo usuário, muito custo vai ser adicionado, muito mais consumo de energia vai ser adicionado, muito mais necessidade de largura de banda vai ser adicionado, protocolos de comunicação e segurança principalmente, latência principalmente. Fica um pouco mais fácil de enxergar essa necessidade, essa realidade, esses requisitos quando se observa essa distância que se tem dos dispositivos para as nuvens. E de forma bem simples, o que seria edge, o que seria extremidade e o que seria nuvem. Edge seria basicamente tudo que não é nuvem. Nuvem seriam servidores que estão localizados à distância, que têm um alto poder de computação, mas que também servem para muitas pessoas e dividem essa sua capacidade de processamento com muitas pessoas e muitos dispositivos. Antes de começar a apresentação, eu vou me apresentar. Eu me chamo Humberto, entrei no curso de Engenharia Elétrica em 2013 e alguns projetos durante a graduação eu considero importantes de ressaltar, dentre eles o programa de educação tutorial, o PET, onde eu tive a oportunidade de ministrar alguns cursos de C e apresentar alguns seminários para o pessoal da graduação. O PEM também, o Programa de Excelência em Microeletrônica, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da parte de microeletrônica, desenvolvendo IPs, um encoder, um decoder, basicamente um Reed-Solomon. E nisso eu tive a oportunidade de trabalhar com System Verilog, Verilog. E no ano de 2017 eu participei do programa de intercâmbio Braftech e vim para a França estudar durante um ano eletrônica de sistemas embarcados no Instituto Nacional de Ciências Aplicadas. Eu pensei um pouco sobre qual imagem colocar nessa mini descrição, não pensei muito em quais projetos apresentar, mas tendo em vista que o curso de Engenharia Elétrica na UFCG é bem generalista, eu coloquei alguns livros que retratam um pouco do que foi a minha graduação, porque assim fica mais fácil de dizer qual ênfase em eletrônica que eu tive. Então, programação em C, eletrônica digital, circuitos digitais, e depois, durante o estágio, eu tive a oportunidade de estudar Bluetooth Low Energy, e foi o tema do meu estágio, que acabou se tornando agora o tema do meu trabalho também. Em 2019, eu me formei em engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica e no ano corrente, 2020, comecei a trabalhar como engenheiro de sistemas e aplicações na NXP, no setor de conectividade. Para dar um pouco de contexto ao tema, durante o estágio, como eu disse, trabalhei com Bluetooth Low Energy, aplicações de baixo consumo e um processador, um microcontrolador da NXP, que é um Cortex M4, que está embarcado nessa placa de desenvolvimento, a QN9080. Então, eu já tinha alguma experiência com essa placa e estava voltando para o Brasil para fazer o meu último ano, juntamente com o meu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC. Então, eu pensei em aproveitar essa experiência que eu tinha tido no estágio para tentar entender e aprender alguma coisa que eu tinha muita vontade, mas não tinha conhecimento nenhum e não sabia nem por onde começar, que era Machine Learning.
Então, qual foi a minha ideia? Qual foi a minha proposta de trabalho de conclusão de curso? Descobri, basicamente, como embarcar machine learning e um processamento um pouco mais complexo em microcontroladores de baixo custo. Qual era a proposta? A proposta era que a placa capturasse dados e que esses dados fossem processados. Caso eu usasse a programação tradicional, ou seja, baseada em nuvem, eu teria de transferir esses dados quase que por inteiros para um gateway que fosse enviar para a nuvem. Mas a minha ideia era que com machine learning eu poderia fazer a classificação desses dados embarcados e teria uma quantidade de dados para ser enviado para fora muito menor. Isso permitiria uma menor utilização da energia disponível, uma maior duração da vida útil da bateria, assim como do sistema, menos manutenções, menos custos e etc. Então, o que eu me proponho a apresentar, e espero que fique bem claro durante toda a apresentação, todas as etapas, é como a gente pode fazer, como a gente pode embarcar, como a gente pode fazer rodar um algoritmo de machine learning num dispositivo de baixo custo e de baixa complexidade. O sumário é basicamente esse. No início eu vou fazer uma revisão, que é uma revisão muito pequena, então chamei de micro-revisão sobre machine learning, mostrar também o passo a passo de como implementar, treinar e exportar uma rede neural, que foi a que eu utilizei durante o meu trabalho de conclusão de curso. Mostrar como essas aplicações se relacionam com o ecossistema de sistemas embarcados, como elas se relacionam com a tecnologia da informação, e depois transferir tudo isso para a ideia da extremidade, do edge. Quais são os obstáculos que a gente encontra quando quer transferir esse processamento para a extremidade. E no final, uma validação de conceito para tentar introduzir a ideia de uma forma mais prática. Eu espero que gostem. Com relação a essas imagens, podem ser um tanto inesperadas, talvez uma rede de transmissão, mas as imagens de cada sessão vão ter alguma relação com os benefícios que o processamento embarcado vai dar aos sistemas. Então, começando a partir da micro-revisão, imagine que um amigo seu deseja um relógio que identifique a atividade que ele está realizando no momento. Ele estando parado, ele quer que o relógio diga que ele está parado, ele andando, que diga que está andando, ele correndo, assim também. E você pensa um pouco e vem com a ideia, bem, eu posso analisar a velocidade, talvez usar um dispositivo que receba o dado pelo GPS, ou identifique a velocidade que ele está se deslocando. Se ele estiver com velocidade 0, eu posso dizer que ele está parado. Se ele estiver com velocidade 1, posso dizer que ele está andando. Até 4, posso dizer que está correndo. Se não for isso, talvez a bicicleta. Mas e se ele estiver patinando? Como é que será entendido isso? A questão é que, a partir dessa programação tradicional, a gente está observando os dados e está colocando regras que vão definir qual é o comportamento, qual é o resultado que se está observando. Então, caso quiséssemos aplicar machine learning nessa situação, poderíamos fazer de outra forma. Poderíamos utilizar os dados que são capturados pelo relógio e para cada dado a gente capturaria também a descrição do que está acontecendo naquela situação. Então, capturaríamos várias horas em que o amigo estivesse parado e guardaríamos essas informações com o nome está parado, várias horas com ele andando e assim para cada atividade. Não necessariamente teríamos de inventar ou deduzir uma regra que representasse aquela situação, mas teríamos dados que fossem descritos, que tivessem também o resultado agregado. E assim seria um pouco mais fácil, porque nós estaríamos substituindo a programação tradicional, que se faz com dados, com regras e obtendo respostas, e passando agora para machine learning, que significa o que? Nós vamos colocar dados de entrada, ou seja, a informação das velocidades do acelerômetro que estivesse no braço do usuário do relógio. Colocaríamos também como
input as respostas para esses dados, e seria o próprio modelo que nos daria as regras. E a partir dessas regras, a gente poderia utilizar para outros dados e deduzir quais seriam as respostas. De uma forma mais clara, mais sucinta, o que seria Machine Learning? A gente pode dizer que é como ensinar computadores sem programá-los explicitamente. A gente vai ter um computador que vai aprender a classificar determinada coisa, mas não vamos, de forma explícita, definir quais são as regras para aquela classificação. É importante ressaltar que não se trata apenas de um algoritmo. Às vezes a gente fala, isso será processado por Machine Learning, mas não é necessariamente um algoritmo. É necessário perceber que existem vários algoritmos dentro dessa área de Machine Learning, e dentre esses algoritmos existem também várias topologias que podem ser definidas para cada tipo de algoritmo. Então, como uma divisão inicial, a gente divide em duas grandes áreas. Na verdade, a maior parte das aplicações estão nessas áreas, mas existem outras, que é o aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. A diferença entre esses dois é a seguinte: os dados com resultados são colocados no treinamento do aprendizado supervisionado. Como o nome diz, imagine que você está realizando uma atividade e existe um supervisor. Caso a atividade seja realizada corretamente, o supervisor vai dizer que está sendo realizada corretamente. Sem o supervisor, não haveria esse feedback. Então, nesse primeiro caso, nós vamos colocar como input para o algoritmo dados e os resultados esperados, e ele vai aprender alguma forma de chegar naqueles resultados. E na não supervisionado, nós vamos entregar ao algoritmo, basicamente, os dados e esperar que ele encontre algum padrão que normalmente não se enxerga ali. De uma forma mais sucinta, sobre esse processo de treinamento, nós podemos dizer que um algoritmo vai buscar minimizar o erro das inferências a partir de um ajuste de parâmetros internos do modelo. Basicamente é isso que vai ocorrer. Nós não vamos definir quais são os parâmetros, o algoritmo que vai modificar a partir dos dados e resultados que a gente colocar como entrada. Quanto aos algoritmos, que eu falei que havia muitos, temos dois tipos, grosso modo: as redes neurais e os clássicos. As redes neurais são mais conhecidas e existem várias topologias, várias formas de implementar, cada uma mais adequada para determinada aplicação. E os clássicos, que são mais antigos, que também são bem conhecidos. A diferença entre os dois, em termos de aplicação, e essa parte de baixo está fazendo a comparação de um com o outro, é que as redes neurais atingem maior exatidão, maior fator de confiança. Quanto mais dados, melhor a rede neural, mais precisa ela se torna. Não requer análises necessariamente complexas, pré-processamentos, extração de características muito complexas, e são adaptáveis, podem ser recortadas a depender da aplicação. Em comparação com os clássicos, eles requerem menos parâmetros e também por isso precisam de menos dados para o treinamento. É possível que muitos dados acabem piorando o fator de confiança, e por ter menos parâmetros, as inferências e o treinamento ocorrem de forma mais rápida. Podem ser combinados com redes neurais e exigem uma melhor seleção das características, ou seja, o pré-processamento nos algoritmos clássicos deve ser um pouco mais complexo para que se atinja um fator de confiança maior. De forma simplificada, podemos dizer que temos como entrada esse quadrado laranja, os dados e os resultados, isso num aprendizado supervisionado, que é o que eu vou apresentar futuramente na apresentação. Os dados como entrada vão ser introduzidos em um modelo. O modelo tem como parâmetros internos esses weights e biases, que são como pesos e vieses. Esse modelo vai nos entregar o valor, uma inferência. Essa inferência vai ser comparada com os resultados que eram esperados por meio da função de perdas, a loss function, e essa loss function vai entregar
um determinado parâmetro ao otimizador que vai atualizar os valores de weights e biases. Então, o que vai acontecer são várias iterações durante o treinamento que vão refinar os valores de weights e biases, de uma forma que os dados a serem colocados como input deem inferências que sejam mais próximas possíveis dos resultados que se referem a esses dados inicialmente postos. Sobre rede neural, que é o algoritmo que vai ser utilizado no exemplo final, acredito que todos já devem ter visto uma imagem parecida com essa. Nós temos os nós, nós temos os valores que ligam os nós a outros nós, e temos camadas, temos essa divisão, temos a entrada, simbolizada aqui pela seta preta, e a saída, simbolizada pela seta cinza. Isso poderia ser um algoritmo de classificação, algo que requer um pouco mais de memorização de vocês agora, e eu vou precisar que todos prestem assim um pouco de atenção nessa figura da direita. É que os parâmetros internos do modelo são os weights, os pesos, e os biases, que são os vieses. Esses parâmetros vão ser refinados durante o treinamento e vão ser basicamente uma parte muito importante da definição do modelo final da rede neural, além da topologia, claro. Outro parâmetro, que na verdade não é um parâmetro fixo, mas são na verdade os dados que vão ser gerados pelo modelo e usados pelo modelo durante as inferências, é o Activation Value. Eles estão descritos nessa imagem. Basicamente, um valor que sair do primeiro nó, o A1, vai ser multiplicado pelo weight 1. Depois, esse somatório vai considerar todos os valores que foram colocados como entrada na primeira camada, multiplicados pelos seus respectivos pesos. Vão ser adicionados do bias, que é do viés, e no final vamos ter o Activation Value, que é o valor de saída desse nó específico, que é o resultado de uma função de ativação. Talvez não fique muito claro o que isso significa, mas na hora de embarcar o modelo, esses nomes vão ser de extrema importância. Sobre o passo a passo no desenvolvimento de um modelo para CPU, primeiramente. Como seria o desenvolvimento de uma rede neural ou de machine learning? Quais seriam as sequências de atividades que nós precisaríamos fazer para definir um modelo? A primeira coisa que precisaríamos fazer é a obtenção de dados. A obtenção de dados, por exemplo, no caso do relógio inteligente, seria de obter dados para cada situação que se espera, e também a definição de que esses dados, o resultado desses dados, no caso, para parado, para correndo, para andando de bicicleta, se são classificações que se deseja fazer. Depois, um pré-processamento, que vai ser necessário para o treinamento principalmente. Depois, a definição da topologia, que é também uma parte mais complicada. Eu, quando estava fazendo o projeto que será apresentado, procurei na internet quais seriam as topologias mais adequadas para determinado tipo de aplicação, para identificação de estados, classificações. Então, existem topologias específicas que são documentadas na literatura, que ajudam a dar um norte inicial para que a pessoa possa depois otimizar e definir uma topologia que se adeque melhor. Depois de definida a topologia e feito o treinamento, a validação do modelo, é possível processar novos dados e assim, basicamente, vamos ter aplicações que antes não eram possíveis com a programação tradicional. Continuando o passo a passo, depois de obter os modelos, precisamos definir qual seria a topologia depois do pré-processamento. Precisamos definir qual é a topologia e como fazer esse treinamento, como fazer essa validação. A forma que eu encontrei mais intuitiva, mais clara, mais direta, é usando o Keras. Keras é um framework que utiliza alguns dos backends mais comuns que se tem hoje em dia.
Tentando fazer uma analogia para ficar bem mais claro, esses backends vão fornecer para a gente as funções das camadas, as funções otimizadoras e as funções de perdas. E com elas a gente vai conseguir construir o nosso modelo. O que o Keras faz, na verdade, é uma interface entre o TensorFlow, por exemplo, que é o provavelmente mais conhecido, e facilita bastante o desenvolvimento de modelos. Você consegue, em poucas linhas de código, gerar um modelo que seja capaz de classificar, talvez, áudio, palavras, fotos, imagens. E a ideia é que, utilizando o Keras, você vai conseguir entrar nesse ambiente de algoritmos e de processamento de uma forma muito mais simples. E existe bastante literatura, vídeos, tutoriais sobre o Keras e exemplos também, que valem a pena verificar. Acredito que essas poucas linhas de código sejam suficientes para compreender basicamente como funciona. Embaixo temos aqui a visualização de um modelo apenas como exemplo, mas o que eu queria mostrar aqui é a definição de um modelo parecido com esse de baixo. Tem-se a definição de um modelo sequencial e depois a adição de camada após camada. A primeira camada, uma camada densa, com entrada de 128, porque é a primeira camada, utilizando bias. A ativação utiliza o algoritmo que, na verdade, é 0 até o valor de x igual a 0 e depois tem um valor linear em seguida. Depois temos uma camada de 32 nós, depois temos a mesma função de ativação. Depois temos 4 nós e depois vamos ter a saída, que vai dizer qual dos 4 valores é aquele que nós estamos esperando. Então, isso seria uma rede para classificação de 4 classes com um input de 128 valores, por exemplo, poderia ser um valor de áudio. Nesse caso, essa rede aqui vai ser utilizada para classificar o estado de um motor. Esses 128 valores vão ser valores de frequência obtidos pela FFT, e esses 1 de 4 aqui vai ser o estado do motor, a velocidade, ou poderia ser outra coisa, mas essa é a ideia. Depois nós vamos ter o compilador, que a definição é feita dessa forma, definindo a função otimizadora, definindo a função de perdas e definindo a métrica. E aqui o treinamento em si, que tem a adição, a indicação dos dados de treinamento, o Y de treinamento, que são os resultados, quantas vezes as iterações devem ocorrer, o sumário, o teste e a exportação do modelo em si. A partir desse desenvolvimento, é possível fazer diferentes aplicações. Aplicações de reconhecimento facial, reconhecimento de objetos, controle por voz, monitoramento e detecção de anormalidades e muitos outros. Um exemplo bem simples que havia ainda há pouco no mercado era um aplicativo que alterava a imagem da pessoa. Basicamente, você tirava uma foto no seu celular, essa imagem era mandada para a nuvem, era processada lá e você recebia a sua própria imagem processada com algumas modificações baseada em redes neurais. Essas aplicações, que são bastante úteis e seriam também possíveis de serem aplicadas na indústria, na domótica e em tantas outras aplicações, elas normalmente são usadas através desse ecossistema e percorrem todo esse caminho até chegar à nuvem e depois voltam. Eu acho que seria interessante refletir nos ganhos que a gente teria, quais ganhos a gente teria trazendo esse processamento para a extremidade. Agora que nas últimas décadas tivemos o desenvolvimento muito grande de processadores, de microcontroladores, é possível trazer bastante dessa inteligência que está guardada nas nuvens para a extremidade. E com isso
ter ganhos consideráveis em latência, na taxa de dados, na segurança dos dados, no custo, na confiabilidade, na energia e na largura de banda utilizada. Acredito que agora fique mais claro a discussão dos termos como Edge Computing, ou computação de borda, Edge Processing, Edge Machine Learning. Todos esses Edge são coisas que não estão na nuvem e que se apresentam como uma alternativa ou um complemento da nuvem. No caso de Edge Computing, a computação feita nas extremidades ou na borda se apresenta como uma alternativa à computação feita na nuvem, um complemento. Ou outras pessoas acreditam ser a evolução do processamento embarcado. O processamento embarcado agora não vai se restringir mais a ser uma passagem para um processamento mais elevado, mas vai acontecer justamente no local onde se captura os dados pelos sensores. Mais especificamente, esse Edge Machine Learning é a utilização dos algoritmos de Machine Learning agora junto ao usuário, ou não necessariamente na nuvem, muito mais próximos. As aplicações são inúmeras e nós vamos ver agora como é exatamente que se chega a isso. Quais seriam os primeiros passos para entrar nesse desenvolvimento e aprender a otimizar esses algoritmos. Primeiro, é necessário visualizar que existem alguns obstáculos bem sérios quando se pensa em trazer algoritmos de machine learning para a extremidade. Primeiro é que os dispositivos, apesar de muito avançados, ainda têm a memória limitada e ainda têm o desempenho limitado. A frequência que eles processam, a quantidade de operações, tudo isso teria um impacto muito grande. Então, primeiramente, a quantidade de parâmetros de cada camada de uma rede teria um impacto muito grande sobre a memória de um microcontrolador. Como a gente viu, existem alguns parâmetros internos da rede, como peso, viés, e também os parâmetros ou valores que são transferidos entre as camadas, que são usados e gerados pela rede. Tudo isso acabaria impactando a memória. Em seguida, existe o desempenho limitado, e isso vai impedir que redes muito grandes sejam colocadas dentro de um microcontrolador, porque pode ser que a própria aplicação perca o seu sentido, quando se tem a necessidade de uma latência muito pequena e uma rede muito grande consuma muito tempo para ser processada em um microcontrolador de baixo custo, de baixo desempenho. Esses são os dois maiores problemas. Vamos às soluções. A primeira necessidade é separar o que é inferência do que é treinamento. Treinamento é realmente algo muito mais pesado, por assim dizer, algo que necessita realmente de CPUs, GPUs, processamento na nuvem por vezes. Mas as inferências, grande parte delas, não precisam ser executadas na nuvem. Muitas delas podem ser gerenciadas e bem geridas por microcontroladoras. Então a primeira solução para essa problemática de memórias e de desempenho é a divisão da fase de treinamento e das inferências. Para que seja possível trazer as inferências para os microcontroladores, nós vamos ter a primeira coisa que eu queria apresentar e que ficasse, de certa forma, compreendida, que é o CMSIS NN e o CMSIS DSP. De forma bem simples, o que seriam esses pacotes de software? A ARM disponibiliza um conjunto de pacotes de software que são feitos especificamente para as arquiteturas deles e que têm um desempenho e uma confiabilidade muito grande. De uma forma comparada, eles seriam como o back-end das aplicações que a gente coloca em sistemas embarcados. As funções que são utilizadas no TensorFlow para gerar o modelo, para construir o modelo e implementá-lo, serão encontradas também no CMSIS-NN, que é como esse pacote de middleware para sistemas embarcados de arquitetura da ARM,
que vão permitir a gente construir, implementar modelos bastante parecidos com o que se é possível implementar no Keras usando o TensorFlow. Então, a primeira solução, dividindo treinamento em inferências, a gente pode realizar as inferências utilizando funções do CMSIS. O que acontece? As funções que foram definidas no início para uma rede de 128 nós de entrada, que tem 32 nós entre a final e a primeira, e 4 classificações, 4 classes no final, pode ser construída também com uma função disponível no CMSIS. Esse exemplo aqui que eu trouxe em verde é um exemplo de uma camada densa que é construída a partir de uma função da CMSIS. A parte que se refere à compilação, ao treinamento, ao teste, por ser muito pesado, não se faz em microcontroladores. Toda essa parte é feita como em CPUs, como é feito normalmente para CPUs e baseado em nuvens. Se faz tudo no CPU, depois que se tem o modelo, depois que se tem os parâmetros do modelo pronto, pós-treino, é que se define com a arquitetura ARM, e aí o que a gente vai fazer é ter que lidar somente com os parâmetros e adaptá-los para essa arquitetura. Com relação à topologia da rede, como foi apresentado, nós podemos fazer uma tradução, utilizar a mesma topologia que foi construída e implementada a partir de TensorFlow, a partir do Keras, construir de novo e agora para o sistema embarcado em C, utilizando a API do CMSIS NN e do CMSIS DSP. Mas a questão da memória ainda é algo que precisa ser tratado. Os parâmetros do modelo e as variáveis que o modelo lida precisam ser reduzidos, porque normalmente quando se faz o processamento e machine learning em CPUs e em GPUs, se utiliza ponto flutuante, 32 bits, 64 bits às vezes, e isso acaba ocupando muito espaço nos microcontroladores, e por vezes tem 128, 256, 512 kilobytes. Então, a preocupação com esses parâmetros e com as variáveis e com a memória é algo necessário. Existem algumas soluções, uma delas é a que se chama pruning, seria como podar a rede neural, removendo, depois de um primeiro treinamento, se avaliaria os pesos e os neurônios, os vieses que podem ser retirados e que não teriam tanto impacto assim na rede. E aí se retira e se faz o treinamento novamente. Mas isso costuma ser algo mais demorado. Então, o mais simples, o mais direto, é simplesmente a quantização dos parâmetros e das variáveis da mesma topologia que se utilizou inicialmente, que é o que será apresentado. Com relação à quantização, é possível treinar uma rede quantizada, só que isso também tem os seus efeitos, tem as suas dificuldades, e nós vamos focar no mais simples e no mais direto, que é quantizar uma rede que já foi treinada existente. Que se trata do quê? Da conversão dos parâmetros e das variáveis dessa rede de 32 bits de ponto flutuante para ponto fixo de 16 ou de 8 bits. A partir dessa quantização é possível reduzir em até 4 vezes a memória que esses parâmetros e essas variáveis ocupam. E essa forma de fazer essa quantização da rede existente é muito mais simples e não depende de frameworks. Você poderia fazer isso com, claro, teria de ajustar a mesma formatação para que não tivesse uma diferença, por exemplo, de colunas e linhas, mas seria independente do framework. Então, o que seria essa quantização da rede existente? Nós temos um modelo que já foi treinado, nós, aproveitando para revisar, capturamos os dados, pré-processamos os dados, definimos a topologia, treinamos o modelo,
e agora temos um modelo que é capaz de classificar corretamente. O que nós vamos fazer? Vamos repetir a mesma topologia utilizando a API, o middleware CMSIS NN, CMSIS DSP, e vamos também quantizar os parâmetros internos, os weights e os biases, que são constantes. Basicamente, pós-treino, nós vamos ter esses valores que podem ser exportados do modelo, no Keras é possível fazer isso, e nós vamos quantizá-los. O que seria essa quantização? Nós vamos descobrir para diferentes valores de bits fracionários, qual deles teria o menor ruído ou teria a menor diferença entre o valor real e o valor quantizado. Isso é a primeira atividade. A questão aqui não é apenas isso, porque existe o outro passo. Não sei se ainda está na memória aquela imagem inicial. Os parâmetros internos do modelo, o peso e o bias, o peso e o viés, são fixos, mas os valores de ativação, que são funções que são gerados a partir dos valores da entrada, eles são variáveis. Eles são valores que são gerados e usados pelo modelo durante as inferências. Então, para que se gere esses valores, para que se faça a quantização desses valores, é necessário um pouco mais de trabalho. E é isso que nós vamos ver agora. Primeiramente, o ideal é que se utilize, depois da rede treinada, todos os valores que foram utilizados para o treinamento e que sejam colocados novamente na entrada do modelo para inferência e que se capture os valores de ativação que são gerados durante essas inferências. Digamos que esse daqui é uma rede neural para saber se uma determinada bateria está com a sua utilidade em fim de vida útil ou não. E essas duas respostas seriam: está em fim de vida útil ou ainda tem vida útil. E aqui se colocaria a duração a partir de hora a hora da carga daquela bateria. Acontece que para cada possível entrada, um valor de ativação seria gerado na primeira camada e um valor ou um conjunto de valores de ativação seriam gerados na segunda camada. Para cada diferente, digamos, vetor que nós colocarmos aqui, diferentes vetores teremos na saída, diferentes vetores teremos na saída dessa segunda camada e diferentes vetores teremos também no final. O que é necessário fazer é, primeiro, identificar os valores de cada camada, identificando esses valores, encontrar quantos bits fracionários seriam necessários para representar esses valores com menor erro. Aqui é uma oportunidade de otimizar também, caso seja possível, retirar alguns valores de extremidades, trabalhar apenas com 70% dos valores. Isso tudo teria algum impacto no tamanho dos parâmetros e na qualidade das inferências, mas de forma bem simples. Depois de se colocar todos os valores e de se armazenar os valores de ativação que são gerados, seria possível fazer um histograma e selecionar uma parte desses valores. Se não, a forma mais simples de fazer isso é escolher o máximo e o mínimo, encontrar o máximo e o mínimo dos valores de ativação, e a partir desse máximo e mínimo, trabalhar com esse intervalo para a quantização. O que se faria é justamente encontrar quanto precisaria ser deslocado. Basicamente, uma multiplicação escalar seria feita em números binários para que isso fosse adicionado como argumento das funções de CMSIS. O que é que acontece? Esses valores de ativação são quantizados internamente nas funções do CMSIS, mas é necessário que se defina qual é o fator de escala. E como se faria isso? Tendo em posse esses valores de ativação, nós encontraríamos para quantos bits fracionários teríamos um erro mínimo. Claro que vai haver necessariamente ruído
da quantização e da justaposição e do truncamento dos valores, mas a ideia é encontrar como se pode reduzir tudo isso. A sequência de atividades, como ficou alterada da sequência inicial? Digamos que vamos fazer um modelo de machine learning para a CPU. Obtemos os dados, pré-processamos, definimos a topologia, treinamos, validamos o modelo, estamos prontos para processar novos dados. No caso do processamento embarcado, pouca coisa se diferencia. Obtém-se os dados, pré-processa-se, define-se a topologia, treina-se o modelo. Aqui vai ter já um pouco de preocupação com o destino final da rede. Tendo em vista que o objetivo é colocar a rede em um sistema embarcado, a preocupação com a quantidade de operações, com a quantidade de parâmetros já aumenta. Então, essa topologia é definida, já considerando a aplicação que ela terá, é treinada e os valores dos parâmetros internos, pesos e vieses, são extraídos. O modelo é convertido utilizando-se das funções do CMSIS, NN e DSP, e os parâmetros são quantizados. Depois disso, o código é embarcado e estamos prontos para processar novos dados agora, utilizando o microcontrolador. Eu preparei uma apresentação bem simples do que foi feito durante o meu TCC para assim, levar a gente a refletir de quais seriam as etapas em um caso mais próximo do real. A validação do conceito seria um caso hipotético de uma indústria que deseja saber qual é o estado dos seus motores. Se estão operando com tal e tal velocidade a partir do sinal obtido de um acelerômetro. Então, qual a proposta aqui? Temos um dispositivo que está acoplado ao motor e capturando a vibração desse motor. Esse dispositivo normalmente envia os dados de aceleração para a rede, e esses dados serão enviados para um computador mais distante, talvez para um servidor, onde serão processados e saber, assim, terá uma inferência de qual é o estado daquele motor. A proposta aqui é fazer tudo isso do lado do motor e enviar apenas o estado do motor. Como é que isso seria feito? Bem, o que eu fiz utilizando o QN 9080 foi, a partir da interface I2C que o controlador tem com o acelerômetro já embarcado na placa, eu capturei os dados de aceleração, pré-processei e enviei via Bluetooth. No caso, a ideia proposta é adicionar um modelo de classificação em que a classificação seja feita internamente e apenas o estado daquele motor seja enviado via Bluetooth. Então, como foi que eu fiz isso? A partir de um sistema simulado. Eu utilizei um ventilador e acoplei a placa de desenvolvimento neste ventilador. O primeiro teste foi feito apenas com 2 estados, on, off, desligado, ligado, para garantir que funcionasse. Depois disso eu adicionei a classificação das velocidades do ventilador. Então, a partir disso eu fui capaz de capturar a aceleração. E isso foram capturadas algumas horas de cada estado. Esses valores foram enviados via Bluetooth para o computador e salvos em um banco de dados. Esse banco de dados foi processado, pré-processado no caso. Isso, existem alguns passos necessários, isto é, garantir que todos os estados a serem, todas as classes, por assim dizer, tenham aproximadamente a mesma quantidade de amostras para que não haja um desequilíbrio da rede. Otimizar o treinamento, fazendo com que os valores estejam no intervalo de 0 a 1 ou de -1 a 1. Isso vai fazer uma diferença grande no tempo de treinamento.
E outra coisa que eu fiz, inspirado no artigo da ARM, que faz o reconhecimento de palavras, foi fazer o FFT para reduzir a dimensão dos valores. Eu tinha amostras de 400 Hz que vinham do acelerômetro, e ao invés de utilizar um segundo, eu fiz com base nas frequências que existiam naquele segundo. As frequências a partir da transformação rápida de Fourier seriam utilizadas agora como input na rede neural e seriam o dado a ser classificado. Como eu disse, o caso inicial de uso foi o mais simples possível, ou seja, desligado, ligado. No caso do desligado e do ligado, temos essas duas representações que se pode ver. A topologia foi definida utilizando o Keras e o Jupyter Notebook. O modelo sequencial, como mostrado inicialmente, tinha 128 nós de entrada, tinha uma camada interna de 16 nós e uma saída de 2, que descreveria se o motor estaria ligado, desligado. As informações, os hiperparâmetros, basicamente, que foram utilizados, e a aplicação dos valores que foram capturados como entrada no treinamento do modelo. Aqui vem a parte da conversão, que é a quantização dos pesos, dos vieses e também a adequação dos valores de ativação internos que são feitos pelas funções do CMSIS. Algo que eu recomendo que se faça é a utilização deste código disponível em GitHub, que será mostrado no fim, para entendimento do procedimento de quantização. Obviamente, depois seria bastante interessante que se fizesse o código, o próprio código, porque assim a gente vai conseguir entender melhor como funciona por dentro, mas no início, certamente, é muito mais fácil entender o funcionamento a partir de um código rodando. Então, a partir da conversão, o que é que nós vamos ter? Vamos ter os pesos, os vieses de cada uma das camadas quantizados, a definição de dimensões e também a quantização que é feita para os valores internos geridos e trabalhados dentro do modelo. À direita nós temos as funções do CMSIS, os dados de entrada, os pesos, as dimensões e os deslocamentos que são feitos para que se tenha o melhor fator de confiança. Depois disso foram adicionadas as funções que são disponíveis, que são disponibilizadas pela ARM, funções de conversão dos dados, funções como, por exemplo, conversão de ponto flutuante para ponto fixo, funções de camadas densas, de camadas convolucionais, mas nesse caso, como eu não precisei de camadas convolucionais, trabalhei apenas com camadas densas, adicionei apenas as que seriam necessárias ao projeto para economizar espaço no stack. E, por fim, definindo a rotina, que era basicamente capturar os dados utilizando o acelerômetro, pré-processar os dados e executar a inferência. Nesse caso eu utilizei a mesma placa, eu capturava os dados durante 1 segundo, executava a transformada de Fourier, escalava os dados, definia o intervalo de -1 a 1, colocava como input para o processamento utilizando o modelo final. Então, apenas a título de revisão e reforçar o processamento que é feito, a obtenção dos dados, e é bom que sejam bastante dados, o pré-processamento, que seriam a extração de características mais importantes daqueles dados,
que vão diferenciar as classes melhor. A definição da topologia, que pode ser, assim, ter como passo inicial artigos na literatura que indiquem qual topologia é mais adequada para determinada aplicação, o treinamento do modelo, a conversão do modelo. Primeiro, a topologia é convertida a partir das funções disponibilizadas pelos CMSIS, a quantização dos pesos e dos vieses, que são parâmetros fixos, e que onde se busca basicamente o menor erro possível, o menor ruído de quantização possível. A quantização dos valores de ativação que serão capturados durante algumas inferências. O ideal é que sejam durante inferências de todo o banco de dados utilizado no treinamento, mas não necessariamente. E, finalmente, a construção do modelo, a adição dos arquivos ao projeto, a construção da função e de uma rotina que execute a função que descreve o modelo. Novamente, é necessário que se obtenha bastante dados e que se estude um pouco esse pré-processamento. Isso é o passo a passo que eu diria para quem gostaria de fazer o primeiro projeto e, a partir dele, ganhar um pouco de conhecimento, saber mais ou menos para onde tem que ir, o que é que tem que estudar. Eu faria a ideia de uma aplicação, obteria muitos dados, pré-processaria esses dados de forma que ficasse mais clara a diferença entre cada uma das classes, implementaria uma rede neural simples, utilizando o Keras, que é a porta de entrada mais clara para machine learning, treinaria, exportaria os parâmetros, quantizaria os valores dos parâmetros, encontraria os intervalos, os activation values para cada camada e os deslocamentos necessários, implementaria a mesma topologia usando CMSIS, CMSIS DSP, testaria e otimizaria. A parte boa sobre machine learning é que, como a gente não tem como dizer com certeza absoluta o que a gente faz é uma inferência, há sempre mais espaço para otimizações, para mais testes, para melhorias, tanto em termos de desempenho como em termos de redução de memória. Recomendo principalmente esses webinars. Eles dão uma ideia sobre o que seria a computação na extremidade. Esse da ARM mostra, na verdade, o exemplo da identificação de objetos a partir de câmera utilizando um Cortex-M e como é feito a utilização das funções da biblioteca disponibilizada pela ARM. Sobre o CMSIS, existem alguns artigos. Esse terceiro, na verdade, eu acredito que seja um artigo bem interessante de ser estudado e que dá uma visão bem global sobre como se pode embarcar algoritmos de machine learning, mas também em uma comparação de diferentes algoritmos. Só para ressaltar, o CMSIS é disponibilizado gratuitamente pela ARM, então não tem problema de encontrar acesso a isso. E sobre a quantização, o procedimento é descrito de uma forma mais clara no primeiro artigo. A ARM também disponibiliza um algoritmo de conversão, esse ARM-NN, também no GitHub. E o terceiro, que esse eu acredito seja o mais fácil para quem está começando, porque é possível realmente ver pedaço a pedaço, fase a fase, linha de código após linha de código, sobre como é feita a quantização. Na verdade, ele utiliza funções do TensorFlow para emular a quantização durante as inferências, mas a partir desse modelo, a partir desse código, na verdade, é possível otimizar e fazer justamente como a ARM prescreve e é mostrado também nesse primeiro artigo. Então, espero que tenha ficado
de certa forma, claro e que seja um ponto de partida para muitas pessoas sobre o desenvolvimento de sistemas embarcados com machine learning. E aguardo basicamente o feedback de vocês, correções, sugestões. Não tem problema nenhum de entrar em contato via e-mail, via LinkedIn, pode escolher qualquer um dos dois. Agradeço a presença de todos e boa continuação.